Evangelho segundo João, capítulo 19, verso 38 a 42. Evangelho segundo João 19, de 38 a 42. Bem-vindo você que chegou agora, bem-vindo você que está no YouTube. Convide pessoas, compartilhe e que Deus abençoe. Diz assim o texto de João, capítulo 19, a partir do 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, era discípulo de Jesus, mas oculto, escondido, porque tinha medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e de aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Preste atenção no versículo 41. E havia um jardim naquele lugar, onde Jesus fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Versículo 41 do texto lido: havia um jardim naquele lugar, onde fora crucificado, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém havia sido posto. Pai, aplica a Tua palavra no nosso coração, esse momento de reflexão, que o Senhor nos ajude, seja glorificado pela palavra, e os irmãos sejam edificados pela mesma. Nós te agradecemos e te louvamos pela palavra que é viva e eficaz, e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Então, esse texto lido é o contexto da crucificação de Jesus, onde Jesus ele morre, né? Mas nós sabemos pelas Escrituras que ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas o contexto em si trata de que Jesus morreu, e ali ele pendurado no madeiro, que graças a Deus não teve as suas pernas quebradas. Era costume dos romanos, né, e costume dos judeus principalmente, tirarem o corpo para depois fazer toda aquela cerimônia, envolvê-lo em lençóis, colocar especiarias, aqui colocaram aloés, mirra, né? Era um costume dos judeus no momento em que seus mortos eram sepultados. E quando eu digo que Jesus, graças a Deus, não teve as pernas quebradas, porque para antecipar, para adiantar o processo, né, eles quebravam as pernas de quem era crucificado, para que com as pernas quebradas, o corpo, com o peso do corpo, eles fossem, digamos assim, asfixiados, eles fossem de imediato, o processo da morte acontecesse. Porque enquanto eles estivessem com as pernas inteiras, o corpo estaria sustentado sobre as pernas, e a morte demoraria mais a chegar, né, do crucificado, ali daquele que fora pendurado no madeiro. Mas quebrando as pernas, o corpo todo vinha para baixo e tinha aquele processo onde a pessoa morria de forma mais rápida, tá? Então Jesus não teve o corpo, as pernas quebradas, porque a Bíblia diz que ele, após ter falado está consumado, ele expirou. E mesmo porque também estava profetizado que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então, para que a Escritura se cumprisse, assim foi.
os dois que estavam do seu lado tiveram as pernas quebradas, porque já era sexta-feira, o sábado estava chegando, e eles guardando o sábado, não havia nenhuma atividade. Então, para adiantar o processo, porque o sábado já estava muito próximo de chegar, eles quebravam as pernas para que retirassem logo o corpo e fizessem ali o ritual. Mas é interessante o texto lido de versículo 41, que fala que ali havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado Jesus. Junto ao sepulcro havia um jardim. Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde nós temos falado que a Bíblia narra, a Bíblia ela assevera que os dias maus chegam. E os dias maus têm chegado para muitas famílias. Nós estamos passando por um momento de pandemia, em quarentena, que já é muito ruim, é horrível, mas há famílias que estão em quarentena e perdendo seus entes queridos, não podendo nem sepultá-los direito. Há um número limitado de pessoas presentes no sepultamento. As pessoas falecem de Covid-19 e elas são lacradas. Tem que ser o sepultamento com um caixão fechado. Então, além da quarentena, há famílias que não estão podendo enterrar seus mortos, que esse coronavírus tem atingido os lares. Eu essa semana estive num sepultamento e ali nós presenciamos o caixão não poder ser aberto, ali no memorial, ali na Austin Luiz, o caixão não poder ser aberto, e a família, as pessoas, e nós que estávamos presentes, não podemos nos aproximar ali da gaveta onde foi colocado o caixão da pessoa. Então, momentos muito difíceis estão passando não só o Brasil, mas as nações, o mundo inteiro, devido esse fato, devido ao coronavírus, à Covid-19. E o texto lido, a intenção hoje é trazer um alento. A intenção hoje, por termos, digamos assim, aspas, escolhido falar nesse texto, é com o objetivo de você que nos ouve, que mesmo que não tenha perdido um ente querido, mas está num momento de aflição, de angústia. Alguns falando, já não aguento mais ficar trancado dentro da minha própria casa, E nós estamos preocupados com a demora, o tempo que tem perdurado esse confinamento, essa quarentena, porque muitos lares já estão entrando em discórdia, muitos casais já discutindo, brigando, pessoas ficando em pânico, depressão, pessoas com síndrome de pânico, insônia, notícias que chegam, um vizinho que faleceu, um conhecido próximo ou um pouco mais longe, que chega a notícia que também faleceu, amigos nossos, e tudo isso está produzindo, uma onda de estresse, de pavor, pânico, medo, e mesmo havendo um afrouxamento, digamos assim, nos protocolos, muitos não estão confiando, muitos preferem não pagar para ver, não querem arriscar, e permanecem trancados, com medo, depressivos, com a síndrome de pânico, enfim, os dias maus estão em evidência, e infelizmente nos alcançou. E no caso de algumas outras famílias, essas famílias foram alcançadas de uma forma mais veemente, mais forte, mais triste. Talvez você que me vê por essa live, você que está me ouvindo, talvez tenha tido um ente querido que se foi, ou um amigo muito chegado que se foi, e você está nesse contexto de depressão, alguns até com pânico, com muito medo. E como eu disse, esse texto é um texto que nos traz alento. A Bíblia fala que
no sepulcro, ao lado do sepulcro, tinha um jardim. Ao lado do sepulcro, um jardim. Quando nós pensamos que tudo está perdido, quando nós pensamos que não há mais jeito, não há mais solução, quando nós já nos encontramos num estado de angústia imensurável até mesmo, o Espírito Santo sempre nos traz uma esperança. Havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado. E no jardim um sepulcro novo, em quem ninguém tinha sido posto. Interessante, abrindo aqui um parêntese, com Jesus sempre foi assim, tudo para ele 0 quilômetro. Lembra? Tudo para Jesus 0 quilômetro. Quando entrou em Jerusalém, montado num burrinho, que não havia sido montado por ninguém. 0 bala. 0 bala. Outras passagens que mostram, Jesus precisou de um local para fazer a ceia, um local que não estava sendo habitado, um local que ainda não tinha sido utilizado. E aqui nós vemos que Jesus foi sepultado num lugar onde ninguém ainda havia utilizado aquele espaço, né? Ali adquirido por José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, 2 pessoas que seguiam Jesus distante, seguiam Jesus com medo de serem descobertos, que tinham se tornado cristãos. Nicodemos foi ter com Jesus de noite, para que ninguém o visse, para que os fariseus não o criticassem, para que ele não fosse reprovado pelos judeus fariseus. Tanto José de Arimateia como Nicodemos seguiam Jesus distante. Como você tem seguido Jesus? Você é apenas amigo do Evangelho? Será que você, semelhante a Nicodemos, está seguindo Jesus de longe? Será que já não é hora de se declarar cristão? Será que já não é o momento de voltar para Jesus? Você que está afastado, afastada? Será que algumas coisas que vêm acontecendo na tua vida, com você propriamente dito, ou com algum familiar teu, um filho, uma filha, não é um sinal de Deus que já é hora de você voltar? E Nicodemos seguia Jesus distante, ia ter com Jesus à noite, onde ninguém veria, né? José de Arimateia, rico, participante do Senado, talvez não queria se envolver com Jesus, para também não chamar a atenção, mas nesse momento, Deus usou tanto José de Arimateia como Nicodemos. Um sepulcro, um túmulo novo, onde ninguém tinha utilizado ainda. E Nicodemos, ele apresentou as especiarias, ele doou, ele deu mirra, aloés, para poder perfumar o corpo de Jesus, que era um costume. Como você tem seguido Jesus? Tem se aproximado dele? Tem buscado ter intimidade com Jesus? Ou continua seguindo ele de longe? Alguns falam, meu pai é crente, mas você também precisa ser. A minha mãe já é crente e ora por mim. A salvação é individual. A salvação é individual. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo, no corpo ou fora do corpo. Filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é pastorzinho. Cada um tem que ter a sua própria experiência com Deus. Entende? Cada um precisa ter a sua intimidade com Deus. Fugir da religiosidade, dos dogmas, costumes humanos, e se aprofundar na comunhão com Deus, se aprofundar na intimidade com Jesus. Jó falava, antes eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje é de contigo andar. Você precisa andar com Jesus. Você precisa seguir os passos de Jesus. Você precisa se tornar discípulo de Jesus, uma discípula do Cristo vivo e ressurreto. Entende? No céu não vai entrar amigos do Evangelho. No céu não entrará amigos do Evangelho. Religiosos. Você precisa seguir Jesus, confessar Jesus como teu Salvador e Senhor.
Você precisa se ajoelhar diante dele, dizer que não há outro Deus ou uma deusa, né, na tua vida, que só Jesus é o teu Senhor, porque foi Ele que morreu por você, foi Ele que morreu por nós. Quem carregou aquela cruz não foi Maria, nem José, nem Antônio, nem Benedito, nem Naildo, nem Macedo, nem Valdomiro. Quem carregou aquela cruz pesada por amor a nós foi Jesus Cristo, aquele que salva. Foi Ele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Morreu por você. No sepulcro, ao lado do sepulcro, havia um jardim. Outro detalhe muito precioso: o sepulcro. Sepulcro lembra o quê? Morte, choro, tristeza, saudade, perda, angústia. É isso que lembra um sepulcro, não é verdade? A dor da separação, as lembranças, mas a saudade forte que fica. Ninguém quer estar num ambiente que traz esses sentimentos, que promove esse choro, essa tristeza, essa dor no peito. Ninguém quer estar. E o jardim? Ao lado do sepulcro havia um jardim. O jardim, ele aponta para vida, renovação, semente que brota, entende? A semente que brota, a semente que floresce, renovação da vida, a esperança que chega. O jardim. E é interessante que a história da humanidade começa num jardim. Deus faz o homem e coloca num jardim, demonstrando que Deus quer que o homem esteja num ambiente bom, num ambiente de paz, de alegria, suavidade. Deus não colocou o homem na poeira quando fez o homem. Deus não colocou o homem nos abrolhos, no meio dos espinhos quando fez o homem. O homem se dirigiu para lá por causa da desobediência. Mas Deus, ao fazer o homem, coloca no jardim, que aponta para a alegria, entende? Que aponta para um modo de vida abençoado, alegre, prazeroso, perfumado, cheiroso. Foi a vontade de Deus ao fazer o homem, que o homem desfrutasse do melhor dessa terra, estivesse num ambiente propício para a coroa da criação. Mas o homem peca, desobedece, se desvirtua, e cai sobre o homem, é lançada sobre o homem as maldições. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Claro que nós gostamos de trabalhar, somos honestos, trabalhamos, suamos para levar o pão de cada dia para casa. Mas o trabalho foi criado, esse trabalho penoso, pesado, foi criado por causa da desobediência do homem. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Entende? E Deus agora, por causa do pecado, após o pecado, bota o homem para trabalhar, arar e vigiar a terra. Mas já tinha um jardim. Deus fez o jardim. E agora o segundo homem, primeiro homem Adão, o segundo homem Jesus, ao morrer, ao lado do seu sepulcro havia um jardim, renovação da vida, esperança. Entende? Não diga que tudo está perdido, não diga que não há mais solução, não diga que não tem mais jeito. Há um jardim de Deus para você, há uma renovação, uma semente nova de Deus para você, que venha germinar, venha dar frutos, e o fruto permaneça para a glória de Deus. Se lembra daquele filho da viúva de Naim? Jesus trouxe vida para aquela mãe que já tinha perdido o marido, aquela mãe que já tinha perdido o marido, viúva, e agora perde o filho. Mas Jesus restitui a vida daquele menino e devolve para a mãe. Jesus faz parar o enterro, que aquelas pessoas se dirigiam para o sepulcro, se dirigiam para um lugar de choro, de tristeza, de lamúria, de lágrima, de dor, de saudade.
mas Jesus faz parar o enterro e ressuscita aquele menino, que a Bíblia fala, o filho da viúva de Naim. E Jesus devolve a vida àquela criança, coloca de volta o sorriso no rosto da mãe, devolve a esperança. Do lado do sepulcro havia um jardim. Sempre há uma escapatória, um escape, sempre há uma solução com Jesus. Sabe? Você está chorando, triste porque perdeu alguém. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje eu falava com a minha esposa da necessidade do luto. As pessoas estão entrando em luto, muito, no mundo todo. Muito luto, muito choro. Há lutos que duram 1 ano, até 1 ano. Nós temos que respeitar. Temos que respeitar, estar orando. Sabe? Aparecendo uma oportunidade, está do lado. Que nesse momento de luto não são palavras. É o tempo e o Espírito Santo principalmente que vai ajudar essas pessoas que estão enlutadas. Nesse momento de coronavírus, de Covid. Que todo dia nos chega a notícia de que alguém morreu. Tem que tirar o luto, sim. Entende? Porque é tempo de chorar também. E para essas pessoas chegou o tempo de chorar. Mas quero liberar sobre você a paz do Senhor Jesus no teu coração. A alegria do Senhor que fortalece, porque é ela que é a nossa força. Mesmo no meio desse turbilhão, desse redemoinho, de tanta preocupação, sabe? De tanto medo, de tanta angústia. Há um Deus que nos guarda, há um Deus que nos protege, a nós e aos nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Ao lado do sepulcro havia um jardim. Não olhe só para o sepulcro, olhe para o lado, que você vai ver que tem um jardim. Há um alento de Deus na tua vida. Há renovo de Deus para você. Entende? Há um renovo de Deus te aguardando. Há vida de Deus para você. Há uma semente que há de florescer. O perfume de Cristo sobre você. O sepulcro é lugar de mau cheiro. A Bíblia fala que Lázaro, que Jesus ressuscitou, cheirava mal. E aquele cheiro impregnou todo aquele ambiente sepulcral. Sepulcro é lugar de mau cheiro. Jardim é lugar de perfume. E sobre nós está o perfume de Cristo. Ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio dos vales. Entende? Que na minha vida, na tua vida, na nossa casa, esteja sendo, digamos assim, aspergido, borrifado o perfume de Cristo, o aroma suave de Jesus esteja sobre a sua vida. Sepulcro e jardim. Deus permite que estejamos no sepulcro, mas não devemos ficar lá para sempre. Entende? Que Jesus falou, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você está vivo, meu irmão. Você está vivo, viva, minha irmã. A vida de Deus está em você. A vida do Senhor Jesus está em você. Ele morreu para nos dar vida, e vida em abundância. Uma vida que nos ajuda a vencer os problemas, as dificuldades. Vida que sobrepuja o sepulcro. Uma vida que é maior do que o mau cheiro dos sepulcros. Eu falei que essa semana fui no sepultamento, num lugar muito bonito, num lugar muito bem feito. Aquele memorial ali da Washington Luiz, muito bonito, sabe, de primeira, mas o mau cheiro inevitável. Eu conversando com um dos trabalhadores ali, um dos funcionários, eu falei, que lugar bacana, né? Isso é bom que até ameniza a dor das pessoas que perdem seus entes queridos, porque visualiza um lugar bonito. Ele, sabe o que ele me falou? Ele falou assim mesmo, mas só que tem um problema aqui. Aqui a gente não consegue conter o mau cheiro.
Estão entendendo? Entende? Mas o jardim de Deus, ele é aprazível, ele nos faz bem. Do lado do sepulcro havia um jardim. Então olhe para o jardim. Glorifique o nome do Senhor nesse momento. Não fique encaramujado, sabe? Não fique sempre para dentro na escuridão. Saia, contemple o céu. Escute o canto dos pássaros. Olhe, veja as árvores, as flores. Viva a vida. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Entende? Coloque tua angústia, dê tudo na mão do Senhor, que Ele te cura. Ele nos cura. Ele é o Senhor que sara. Terminando, lembrando que Jesus, Ele, quando falou está consumado, nesse contexto de João 19, 20, 18, Jesus, Ele dá o brado da vitória ali na cruz. Está consumado. A obra que me deste a fazer está consumado. E é interessante que Jesus, naquela cruz, Ele ocupou aquele lugar e só Ele poderia ocupar. A Bíblia diz que Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele foi fiel até chegar naquele momento e dizer, está consumado. O plano da salvação projetado, planejado por Deus, pelo Espírito Santo e pelo Filho, o plano foi até o final. E Jesus falou, está consumado. Finalizei o plano, finalizei a obra que me deste a fazer. Em momentos como homem, Jesus até olhou, pensou em que a pressão era tanta, suava gotas de sangue. E Jesus falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas não dava para voltar atrás em relação ao plano. Todavia, porém, entretanto, seja feita a tua vontade. E Ele foi fiel até a morte, morte de cruz, até dar o brado da vitória. Está consumado. Mas só Jesus podia estar naquela cruz, nenhum outro. Nenhum outro. Aquela cruz era de Jesus, era para Jesus. Somente Jesus poderia ocupar aquela cruz. A cruz que valeria a minha salvação, a tua salvação. Jesus, Ele peregrinando, andando com os apóstolos, em terra batida, cheia de poeira. Jesus disse que Ele não tinha nada, Ele não tinha nem aonde reclinar a cabeça. Ele não tinha transporte, tanto que tiveram que arrumar, né? Aquele burrinho para Ele entrar na cidade. Ele falou, o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Jesus não tinha barco. O barco era emprestado de onde Ele pregava, fazia o barco de púlpito. Na beira do mar, da praia, Ele usava o barco como púlpito, para a multidão não agarrar Ele, não apertar Ele. Então Ele se retirava para o mar, em cima de um barco, e pregava de dentro do barco, mas o barco não era dele. Nós vimos aí, a sepultura não era dele, mas tinha uma coisa que era só dele, a cruz. Entende? A cruz era só dele, não poderia ser de outro. Ele não tinha onde morar, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele não tinha barco, mas ele tinha uma cruz. Ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Por amor a mim, por amor a você. Então hoje, celebre a ceia do Senhor. Vamos relembrar o que Ele fez por nós naquela cruz. O sangue que foi derramado, a coroa de espinho. Quando perfuraram a sua coluna, a sua costela, e saiu vinagre com água. Entende? Hoje é dia de festa. Ceia do Senhor é para celebrar a vitória na cruz. Fazer isso em memória de mim. Tudo que Ele sofreu, tudo que Ele padeceu, devemos trazer à memória. Mas vamos trazer à memória principalmente a vitória da cruz. O brado, o triunfo da nova aliança está consumado. Entende? E por Ele ter aceitado, ter dito sim ao plano da salvação,
A ceia do Senhor, como nós temos falado, não é um funeral. A ceia do Senhor não é ir até o sepulcro. A ceia do Senhor, sim, é o verdadeiro jardim. A ceia do Senhor aponta para a vida, para a ressurreição, sementes plantadas, o cheiro suave, o aroma de Cristo, fecundidade, prosperidade, é a uva, é o pão, é o vinho, símbolo de alegria. Entende? Ceia do Senhor é para ser celebrada com alegria, cantar, dançar. Então, meus amados, lembre-se disso. Ao lado do sepulcro havia um jardim. Então, desvie teus olhos do sepulcro. Celebre a vida que há no jardim. Celebremos os pássaros, as flores, que simbolizam a vida em Cristo Jesus. Tá bom? Renascimento. Que Deus abençoe.